Boa noite, meus amigos. Estamos começando aqui a nossa live das segundas-feiras, aguardando aí as pessoas chegarem, mas já estou falando aí para... Boa noite, Álvaro. Boa noite, Marli. Estamos começando aí a nossa live, aguardando aí o pessoal chegando. Renata está entrando. Isso aí, estão me ouvindo bem? Tudo bem? Minha transmissão está chegando bem para vocês. Espero que sim. Qualquer coisa vocês me falam aí. Boa noite a todos. Saudações aí na semana, esse feriado aí de proclamação da República, né? Que hoje nem quis pensar muito nisso, que acaba deixando uma revolta na gente, né? Porque essa República já começou com um golpe. E a gente continua aí, de alguma forma, sendo um pouco vítima aí dessas histórias todas aí das nossas políticas aqui no Brasil, né? Mas, enfim, né? E semana passada a gente não fez a nossa live, né? Porque eu tinha uma palestra para fazer e eu até tentei salvar a palestra no YouTube, mas não consegui, tá? Mas se alguém quiser ver, porque tinha me pedido para falar sobre perdão de novo. E a palestra que eu fiz na semana passada, que me pediram na instituição que eu fiz a palestra, que foi uma instituição espírita, a palestra foi sobre o perdão. Então eu nem vou falar hoje sobre perdão, né? Porque eu acho que eu já falei nessa palestra, mas quem quiser assistir, eu até gostei, que foi uma abordagem um pouquinho diferente. João Felipe está chegando aí, boa noite, João Felipe, seja bem-vindo. A palestra que eu fiz semana passada sobre o perdão, ela foi uma abordagem diferente daquela que eu fiz numa live aqui, já tem aí um mês ou dois atrás. Está lá no YouTube, tá aí também salvo no Instagram. Então, quem quiser assistir depois me pede o link que eu posso mandar, tá bom? Eu não consegui fazer o download para o meu canal, mas eu tenho o link da instituição. Então hoje a gente ficou aí de falar, né? Me propus a falar sobre esse retorno, né? Esse retorno aí meio pós-pandemia, tá bom? Quem quiser participar, comentar, falar alguma coisa aí, fica à vontade, tá bom? A gente vai aí trocando algumas ideias, a participação de vocês aí é muito importante, sempre traz alguma reflexão interessante. E a gente espera poder contribuir para vocês aí com alguma coisa aí que seja útil. Então eu falei para vocês que a gente hoje na chamada, né, que a gente ia falar sobre esse retorno aí pós-pandemia, e eu escrevi um texto, né? Esse texto foi publicado lá. Os textos que eu publico, que eu escrevo, eu sempre acabo publicando numa página que eu tenho lá no portal do Somos Todos Um, que é um site, e já está sendo bastante lido, né? Essa semana eu vi lá, já tinha quase 2.000 acessos no texto. Eu sou bastante lido lá, tem textos lá com 30 mil acessos, 20 mil acessos, que vai crescendo aos poucos, né? Quem quiser me visitar lá, vai lá no Somos Todos Um, bota lá João Carvalho Neto, vai achar lá a minha página com meus textos. E essa semana eu escrevi esse texto sobre esse retorno aí para muitas pessoas nesse pós-pandemia. Pós-pandemia entre aspas, né? Assim, a gente saiu aí dessa situação tensa, dessa situação bem difícil que a gente estava vivendo, mas provavelmente, né, a gente ainda tem aí alguns desafios aí pela frente, os cuidados e tal, mas as pessoas estão voltando a uma certa normalidade. E o que eu tenho observado, né? Eu tenho observado, isso eu falo em relação aos meus pacientes, que muitos estão tendo dificuldades com esse retorno. Dificuldades porque viveram experiências, viveram uma situação em que eles estavam felizes, estavam se sentindo bem, estavam se sentindo entrosados dentro de uma certa mudança de vida para eles.
e estão assim, agora nesse momento, com esse retorno, estão se sentindo meio ameaçados, né? Aquilo que para muita gente é o esperado, que é o retorno à normalidade, para muitas pessoas também está sendo meio assustador, porque eles se acostumaram a uma situação que se tornou agradável para eles. É claro que para algumas pessoas esse retorno assustador acaba sendo um pouco fóbico, tá? Pessoas que perderam aquela prática, né, da convivência, do embate do dia a dia, do enfrentamento do dia a dia, das situações do dia a dia. Essas pessoas realmente, para voltar, às vezes estão sentindo dificuldade, né? Tem pessoas, por exemplo, que dirigiam antes da pandemia, provavelmente não deviam ser muito seguras e que ficaram aí esse tempo de pandemia sem dirigir, que agora não estão conseguindo dirigir mais. A gente tem ouvido relatos dessa natureza. Então é claro que essa dificuldade do retorno, ela está ligada para algumas pessoas a alguns aspectos meio fóbicos, né? Uma certa fobia social, uma certa insegurança. Mas para muitas outras pessoas nem tanto. Para muitas outras pessoas é uma questão de estilo de vida. As pessoas viveram momentos ali, elas viveram circunstâncias, elas viveram possibilidades de vida que muitas vezes elas até queriam viver, mas que não podiam por conta dos contextos da própria vida, das demandas da própria vida, e que acabaram sendo prazerosas para elas, acabaram sendo boas para elas. E elas agora, muitos não têm escolha, têm que voltar realmente porque existem obrigações de trabalho, necessidades mesmo da própria vida, mas outros estão se sentindo obrigados a voltar porque estão escutando das pessoas isso. Ah, não, você tem que voltar à normalidade. Ah, não, você tem que voltar ao que era antes. E aí a gente pergunta, né? Será que você quer voltar mesmo ao que era antes? Será que é exatamente como era antes, para aquele lugar que era antes que você quer voltar? Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer. E essa pergunta, ela vai caminhar muito lado a lado com uma outra pergunta, né? O que me faz feliz? Eu era feliz na época, antes da pandemia, com a vida que eu vivia. Eu me tornei feliz, não com a pandemia, tá? Porque ninguém está feliz de ver aí 610 mil mortes aqui no Brasil, mais de 5 milhões de mortes no mundo, né? Acho que é mais ou menos isso aí que está sendo, que as estatísticas mostram. E claro que ninguém está feliz com essa tragédia toda. Mas eu digo feliz na sua questão pessoal, né? A pandemia te colocou num lugar que te trouxe uma vida mais feliz, é isso? Então essa é uma pergunta que cada um tem de responder. Porque a gente... Quer falar alguma coisa, Renata? Não, tem pessoas assim... Fala. Renata aqui fala... Ah, tá. Mas tem alguma colocação que você quer? Não, ela está dizendo aqui, a moça está dizendo aqui que algumas pessoas se encontraram, assim, né? Sim. E outras acabaram se perdendo nesse isolamento. Com certeza. Trabalhar em casa, outras... Né? Cada um foi se achando. É verdade. Cada um muitas pessoas se encontraram, encontraram um estilo de vida que para elas se tornou muito prazeroso. E muitas dessas pessoas estão sentindo dificuldade de assumir isso, porque acaba existindo uma cobrança social. Não, você tem que voltar, você não pode continuar. E aquilo que passa a ser politicamente correto, né, do ponto de vista dessa expectativa coletiva, pode não ser aquilo que realmente te faça feliz. Então esse texto que eu escrevi foi justamente em cima disso, para que qual é a sua expectativa de felicidade? O que mudou na sua vida? Não só tem essas questões, né, de ter ficado mais em casa, de ter estado menos na rua. Tem a questão também de talvez você tenha consumido menos. Ah, eu ganhei menos, trabalhei menos, mas também estava consumindo menos, porque não saía, não passeava, não ia no restaurante. Isso te fez feliz? Você estava bem assim? Você estava ótimo, que bom. Faça escolhas que te façam feliz. Eu acho que a pandemia, entre outras coisas, né? Claro que essa pandemia ela mexeu com muitas questões nossas, mas entre outras coisas, para muitas pessoas, essa pandemia ela fez com que a gente visse
que a gente não estava tão feliz antes com o modo de vida que a gente tinha e que muitas vezes nós fomos levados, por esse contexto aí adverso da pandemia, nós fomos levados a um modo de vida que nos fez mais felizes. Isso é um problema? Não, não é necessariamente problema, né? Eu já tive paciente que chorou numa sessão porque se sentia cobrada de ter que voltar a fazer as coisas que ela fazia antes. Né? Por que precisa ser tão difícil assumir um estilo de vida diferenciado? Aliás, nós estamos vivendo aí um momento, a Dora está falando aqui, fiz horta, estudei, fiz projetos e rezei muito, né? Foi bom, Doris? Isso aí. Se foi bom, por que não mudar o formato de antes e realmente recriar esse formato num modelo novo, né? Num modelo que realmente nos faça mais felizes? Porque entre outras tantas coisas que essa pandemia fez muitas coisas mesmo, né? Vai ter gente aí escrevendo livros, tratados sobre isso, por conta das transformações que ela operou, não só no coletivo, mas no individual. Mas uma das questões foi realmente nos fazer questionar a nossa própria vida. O que realmente importa para mim? O que realmente é necessário para mim? O que eu preciso para ser feliz? Então, essa pergunta ela é fundamental e é uma hora excelente para a gente responder essa pergunta. Porque senão, quem que João Felipe está falando? Que se não fosse a pandemia, ele não ia saber que ele era uma pessoa muito feliz com a vida que ele tem hoje, amor? Tá certo, João Felipe, é isso mesmo. Né? A pandemia, ela fez isso. E não é um problema. Na verdade, nesse meu texto e hoje aqui, o que eu estou querendo salientar é justamente isso. Não é um problema você ter descoberto que existe uma outra forma de vida que te faz mais feliz. Mesmo que essa descoberta tenha sido por conta de uma situação adversa, né? De uma situação ruim, que foi a pandemia. Mas tudo bem, a pandemia foi um agente aí para que você fizesse essa autoconscientização, mas você não tem culpa disso. Né? Mas se é possível você mudar a sua vida, ou permanecer na vida que está te fazendo bem, por que não? E a hora é essa, porque assim, as coisas ainda estão estruturadas para muitos de nós no formato que nós demonstramos, que nós construímos para viver durante a pandemia. Então, quem investiu nisso tem uma vida diferente. Eu me lembro que lá em março do ano passado, quando a pandemia começou, que as pessoas estavam dizendo, vai levar um mês, vai levar 2 meses, e a gente já estava lendo aí os artigos, os virologistas, os biólogos dizendo, né, que ia levar muito mais tempo do que isso. E eu me lembro que eu já dizia, tem até vídeo meu lá no meu canal do YouTube dizendo isso, eu já dizia que a pior coisa que uma pessoa podia fazer naquela hora, isso em março de 2020, era ficar sentado esperando a pandemia passar. Que as pessoas tinham que reconstruir suas vidas e dentro de um modelo que fosse possível naquela situação, com aquelas características, e viver o que fosse possível. Então, quem fez isso, quem se adaptou, quem reconstruiu a sua própria vida dentro do que era possível naquele contexto, muitas vezes encontrou um caminho ótimo. Tem muitas pessoas que ficaram desempregadas, tem muitas pessoas que estão passando fome, tem muitas pessoas que estão passando necessidade, mas tem pessoas que começaram a trabalhar, tem pessoas que criaram novas opções de trabalho, tem pessoas que estão ganhando muito mais hoje do que ganhavam antes da pandemia, tem pessoas que descobriram trabalhos que as fizeram mais felizes, mais satisfeitas com a vida, estão mais prósperas. Também tem esse outro lado. É claro que o número aí de pessoas vivendo dificuldades, vivendo limitações financeiras, vivendo fome mesmo é muito grande, a gente não nega isso, com certeza. Mas que tem pessoas que construíram uma vida que está sendo boa para elas, também isso é uma realidade. Então a gente não precisa ter medo, de assumir aquilo que está me fazendo bem, aquilo que está me fazendo feliz. Porque o mundo está aí para isso. Às vezes é ter mais tempo para estar com a família, às vezes é fazer alguma coisa que não exige de você horas e horas no trânsito. Quantas pessoas passam aí
4, 5 horas no trânsito entre ir e voltar do trabalho, né? O que isso representa ao longo de toda uma vida, gente? É muito tempo sentado dentro de um transporte, um carro, um transporte público, enfim, o que seja. Será que todos precisamos voltar para uma atividade presencial? O que é possível cada um fazer, né? Será que todos precisamos voltar a ter um padrão de consumo como tínhamos antes da pandemia? Isso me fazia bem? Ou viver de uma maneira mais simples me fez mais feliz? Então, cada um, essa pergunta não tem uma resposta geral. Não tem. São respostas pessoais que cada um vai ter que dar para si próprio. Cada um vai ter que dizer para si o que te faz feliz. E aí vem essa pergunta que é fundamental nesse pós-pandemia. Quando eu pergunto o que eu quero para a minha vida nesse momento, eu preciso me perguntar o que me faz feliz. É importante que a gente acredite que a gente merece ser feliz. É importante que a gente acredite que ser feliz é uma possibilidade real, né? Desde que a gente faça as melhores escolhas dentro do que é possível. Claro, a gente não vai negar que existem muitas vezes situações de impossibilidade. Mas o que para mim, dentro do que é possível para mim, me faz feliz. E aí eu me lembrei, né? Não, na verdade eu não me lembrei, eu fui lembrado ouvindo música ontem aqui em casa de manhã, domingo, a gente estava por aqui, fomos dar uma caminhada, e aí depois chegamos, a Renata botou uma música, e até um CD de um show do Titã junto com o Paralama. Então eles cantam lá uma das músicas deles, que agora eu não me lembro muito bem da música qual é. Mas eu me lembro que é aquela música que a gente não precisa só comer, a gente não quer só comer, a gente quer viver, quer a felicidade, enfim. E aí eu me lembrei, comida, né? e aí é do Titãs, né? E aí eu me lembrei da hierarquia das necessidades do Abraham Maslow, que é um psicólogo americano, né? Do início do século XX. E ele estudou psicanálise, estudou Gestalt, estudou várias correntes psicológicas, mas ele acabou criando ali uma linha, né, de pensamento teórica, que é uma linha muito dele, e que fala de uma busca por uma autorrealização, né, a busca do ser humano enquanto autorrealização. Então ele vai criar lá, entre outras coisas, né, ele vai criar lá aquilo que ele chama de uma pirâmide das necessidades, que ele chama também de hierarquia das necessidades, que estabelece os degraus, são 5 degraus, né, nessa pirâmide, que são etapas a serem percorridas na busca dessa autorrealização. Então, o primeiro degrau das hierarquias são as hierarquias fisiológicas. Então é claro que você precisa satisfazer as suas necessidades fisiológicas de alimentação, de sono, até mesmo de uma vida sexual, né? Isso aí, claro que essa sexualidade, a gente já falou de sexualidade, ela varia aí de pessoa para pessoa, de idade para idade, de época, mas enfim, de uma sexualidade, isso faz parte aí de uma necessidade fisiológica. Então essa base é fundamental, né? Eu consigo satisfazer as minhas necessidades fisiológicas, aí a gente entra num clima, né, numa reflexão muito complexa, que como que as pessoas vão poder seguir para as etapas posteriores, subsequentes, se elas nem conseguem satisfazer isso. E a gente sabe que grande parcela da população do planeta e do Brasil ainda vive aí no dia a dia os desafios da sobrevivência, os desafios da sustentação mesmo, de se alimentar, de ter um lugar para dormir, de ter, enfim, de ter satisfeito as suas necessidades básicas. Então o Abraham Maslow vai colocar isso daí. Então eu consigo, essa situação precisa ser resolvida. Não adianta você pensar se que você quer ser feliz, como que você vai ser feliz, se aquilo que vai te fazer feliz não é capaz de bancar o seu sustento com as suas necessidades básicas. Então isso aí é fundamental, né? Eu preciso
independente do que eu queira fazer para a minha vida, eu preciso fazer coisas que possam me garantir um mínimo para minhas necessidades fisiológicas. Então essa é a base da pirâmide do Abraham Maslow. A segunda base, o segundo degrau é a questão da segurança. Ele vai falar da estabilidade, da ordem, que é, enfim, você ter uma rotina de vida, você ter uma casa para morar, você ter para onde voltar, você ter uma casa que tenha uma certa ordem, uma certa estrutura montada. E aí a gente não está falando de luxo, de riqueza, de nada disso. Pode ser uma casa muito simples, desde que seja um lugar onde você sinta que é o lugar para onde você pode voltar, onde você encontra uma ordem, onde você encontra uma estabilidade. Aliás, do ponto de vista psicológico, a nossa casa, ela representa muito a nossa vida mental. A forma como a gente organiza a nossa casa, ela é muito reflexo da nossa vida mental. Casas muito desorganizadas, muito bagunçadas, muito largadas, falam de pessoas que estão aí com uma vida mental meio desestruturada, meio descuidada, não é? Então, geralmente, quando uma pessoa tem uma vida mental relativamente estruturada, ela vai ter uma casa que tem uma certa ordem. Então, essa é a segunda, é o segundo degrau da hierarquia das necessidades do Abraham Maslow. Quer dizer, necessidades fisiológicas, o primeiro degrau, e necessidades de segurança, que envolvem ordem. E aí a gente já vai vendo que como que vai chegar para o seguinte, se muita gente não tem esses dois degraus aí fundamentais, né? 2 degraus que realmente tenham condições da pessoa seguir para frente. Então, quando a gente pensa em felicidade, eu não sou assim um seguidor do Abraham Maslow, não, mas eu estou usando isso, eu gosto da hierarquia das necessidades. Eu acho que ela traz uma perspectiva muito prática, que ajuda a gente a pensar o que eu preciso para ser feliz. Então, basicamente, a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas. Você precisa comer, dormir, ter uma vida sexual, enfim, se vestir, né? Se agasalhar. Você precisa ter segurança, que é uma certa estabilidade, uma certa ordem. Aí a gente entra na questão de segurança pública, né? Como que as pessoas estão se sentindo, isso aí já é uma questão muito complexa, né? Ainda mais no Brasil. Você vê quantas pessoas estão saindo do Brasil para morar no exterior por causa de segurança. E é impressionante como a gente vê, né? Como que o Brasil está longe disso, né? Como que a gente... Eu tenho pacientes hoje aí, por conta desses atendimentos remotos, pacientes aí em vários outros lugares do planeta aí, brasileiros que estão espalhados pelo mundo. E a gente vê como que a questão de segurança é diferente, né? Eu vejo que esses brasileiros que estão aí pelo mundo, eles saem nas ruas sem medo. Não existe um perigo assim real, pelo menos esses que eu atendo não vivem isso. Estados Unidos, Irlanda, Alemanha, Espanha, eles não vivem, Portugal, eles não vivem isso que a gente vê aqui, né? O medo de ser assaltado, o medo de correr um risco de vida. Então aqui no Brasil a gente já tem esse complicador para o segundo degrau do Abraham Maslow, que é a questão da segurança. E aí é que o Abraham Maslow vai entrar no terceiro degrau, que é a necessidade de amor e pertinência, que diz respeito às relações afetivas próximas, assim, não é? Da família, dos amigos. Então isso aí já seria uma questão necessária para a felicidade. E aí a gente pergunta, né, como que uma pessoa que tem que acordar 4 horas da manhã, passar 2 horas no transporte público, passar o dia trabalhando, passar mais 2 horas no transporte público para chegar em casa já na hora de dormir para acordar no dia seguinte, ela vai poder viver essa questão afetiva do convívio familiar, né? Ela passa em casa para dormir, é isso que ela faz, porque a vida dela é meio escravizada pela necessidade de trabalho. Então, para você chegar a viver isso, que é uma necessidade nessa perspectiva do Abraham Maslow, e com a qual eu concordo, você começa a ter que fazer escolhas. Será que eu preciso trabalhar tanto? Será que eu posso trabalhar menos? Será que trabalhar em casa não me trouxe aí uma possibilidade de eu estar mais perto da minha família? Isso é bom, eu gosto disso, isso me faz bem.
Será que isso, eu trabalhar menos, não me dá a possibilidade de eu estar mais com as pessoas que eu amo? E isso também me faz bem, porque esse prazer, essa felicidade traz saúde, traz bem-estar mental, bem-estar físico. Quer falar alguma coisa? Não. O Rock Saquá tá falando aqui que a pandemia trouxe a possibilidade dele passar 3 meses com o filho dele 24 horas por dia, né? Isso aí né? ele ficou muito feliz. Muito legal aí o seu... Rock Saquá. Muito legal aí o seu depoimento, Rock, né? E foi bom, né? E aí, como é que vai fazer, Rock? Vai conseguir manter isso ou não, né? Essas perguntas são muito importantes. O Alvo tá falando que a música do Titãs é comida. A Renata tinha falado aqui já. E aí, né, Rock? Vai conseguir manter ou não, né? Vale a pena pensar, viu, gente? Vale a pena brigar, vale a pena pensar. Brigar no bom sentido, lutar, não é? Para que a gente realmente possa ser mais feliz. A gente vem aí de uma empreitada antes da pandemia, de uma empreitada de realização social. Eu sempre digo, né? E eu não estou aqui fazendo defesa de capitalismo, de socialismo, do que quer que seja. Não estou querendo entrar nesse mérito, mas é um fato para mim, né? Que a doutrina capitalista, ela acaba estabelecendo, principalmente nesses moldes mais selvagens que a gente vive, ela acaba estabelecendo aí uma ânsia por um sucesso social que faz com que as pessoas realmente esqueçam do que as faz ser felizes. As pessoas esquecem. E aí a pandemia vem e para tudo isso e diz assim, tá vendo, ó? Não precisa estar correndo tanto. Será que precisa estar trabalhando tanto? Eu sei que nem todo mundo vai poder viver isso, eu sei disso, né? Mas muita gente pode estar com medo. E é para essas pessoas que eu estou falando. Muita gente está podendo fazer algumas alterações na sua vida, mas está com medo. Medo que é o medo de sair daquela... de sair do rebanho, de sair daquele modismo que se instituiu, né? Daquele padrão de comportamento que se instituiu. De eu ter que trabalhar mais, de eu ter que ganhar mais, de eu ter que construir mais, de eu ter que acumular mais, de eu ter que ser socialmente mais bem sucedido. Né? Que esses são os moldes desse capitalismo mais selvagem, porque isso é a estratégia de marketing deles para vender o produto. Então, isso precisa ser mudado. Né? A gente precisa encontrar e não é à toa que dentro dessa estratégia tão doentia, hoje a gente tem uma humanidade marcada pelo câncer, marcada pela depressão, marcada pelo pânico, marcada pela ansiedade, não é à toa. É uma ansiedade, é uma humanidade que adoece porque é uma humanidade que se tornou apta para comprar, mas que não se tornou apta para ser feliz. E aí a pandemia vem e coloca a gente aí nesse dilema. É possível ser feliz quebrando esse padrão? Essa cada um tem que responder para si próprio. Então o Abraham Maslow, né, voltando lá para o Abraham Maslow, né, ele falou da necessidade fisiológica, a necessidade de segurança, a necessidade de amor e pertinência, né, que é a família. Depois tem a necessidade de estima, que é o autorrespeito, a autoadmiração. Né? Eu tenho uma boa autoestima, eu gosto de mim, eu me admiro, eu me respeito, ou eu trago uma sensação de fracasso, ou eu trago uma sensação de culpa, ou eu trago uma sensação de inadequação. Porque se você não está bem com você, se você não se admira, se você não se respeita, você não tem como ser feliz, porque você é o seu primeiro inimigo, você é o seu primeiro adversário. Você é justamente aquela pessoa que o tempo todo silenciosamente está te condenando, porque não acredita em si próprio. E às vezes não acredita em si próprio porque realmente está sendo infiel com o seu desejo. Porque às vezes realmente está sendo infiel com aquilo que gostaria de fazer. E às vezes até pode. Às vezes não pode, tá? Não quero que ninguém se sinta aí
oprimido pelo que eu estou dizendo. Porque às vezes a gente não tem como mesmo. É claro, eu sei disso, eu não estou negando isso. Mas às vezes pode e não faz, por medo. Então, você está bem com você mesmo, você se realiza. Então, esse é o quarto degrau. E o último degrau, né, que seria a necessidade de autoatualização, de autorrealização, que seria justamente esse crescimento enquanto ser humano. Não um crescimento enquanto indivíduo marcado pelo capital, mas um seu crescimento enquanto ser humano. Eu venho construindo uma vida melhor para mim, eu venho construindo um contexto de vida que me faz mais feliz. Eu hoje sou uma pessoa melhor do que eu era há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Eu sou uma pessoa melhor para as pessoas que estão à minha volta. Eu sou uma pessoa melhor em relação àquilo que eu espero de mim mesmo, né? Esse é o último degrau de todos. Lembrando que a gente começou lá com a fome, com o sono, né? Com a proteção, com a roupa para não sentir frio. Mas o ser humano ele é mais do que isso, né? A gente não vive só de comida. A gente precisa mais do que isso. O ser humano é movido por um desejo. E esse desejo do ser humano, ele precisa ser domado. E quando eu digo domado, não é controlado, mas direcionado. Tudo bem que precisa ser controlado também, né? Senão ele sai por aí fazendo um monte de coisa que não é para fazer. Mas ele precisa ser direcionado, porque o ser humano, por ser muito imaturo ainda, esse desejo dele é muito vulnerável. Então, se uma pessoa diz assim para você, olha, deseje isso, que isso vai te fazer uma pessoa amada, querida, respeitada, você daqui a pouco está desejando, mas não era aquilo que você realmente desejava. Você passou a desejar porque você foi hipnoticamente conduzido a tomar aquilo como uma decisão sua. E muitas vezes não era. Então, o nosso desejo ele precisa ser trabalhado para nos fazer realmente felizes. Então, o que te faz feliz? Essa é uma pergunta que cada um de vocês tem que fazer. Eu preciso estar mais tempo com a minha família, eu preciso estar mais tempo com os meus amigos, eu preciso me dedicar a um projeto que eu tenho muita vontade de fazer, que vai ser bacana, que vai me trazer uma sensação de contribuir para o mundo, que vai me trazer uma sensação de individualidade mesmo, de não ser mais um rebanho, mas de ser alguém que realmente ele está levando uma contribuição, que não precisa transformar o mundo sozinho, mas que vai realmente acrescentar algo de bom. Isso é importante para mim? Se é importante para você, faça. Porque o nosso inconsciente, ele não fala diretamente, mas ele sabe, você está todo o tempo se olhando no espelho. Tem uma frase aqui do Abraham Maslow, que eu até separei aqui para dizer para vocês, que eu achei muito interessante. Ele diz aqui, eu penso no homem que se autorrealiza não como um homem comum, a quem alguma coisa foi acrescentada, mas sim como um homem comum de quem nada foi tirado. O homem comum é um ser humano completo, com poderes e capacidades amortecidos e inibidos. Olha que frase, eu vou ler de novo, prestem atenção. Eu penso no homem que se autorrealiza não como um homem comum, a quem alguma coisa foi acrescentada, mas sim como um homem comum de quem nada foi tirado. O homem comum é um ser humano completo, com poderes e capacidades amortecidos e inibidos. Você é um ser humano com coisas que te foram tiradas? É isso? Te tiraram coisas ao longo da sua vida e você, quando nós entramos na pandemia, você descobriu isso e percebeu que tinha um desejo por trás dessas coisas, tinha um desejo que era realmente seu, por trás do desejo que você acolheu de tantas pessoas ao longo da sua vida. Foi seu pai que te disse, foi sua mãe que te disse, foi seu irmão, sua avó, seu professor, foi o anúncio da televisão, foi o colega da rua, foi o cinema, foi o filme que te disse seja assim, e você acolheu todos esses desejos e acabou se perdendo de você mesmo. É isso? Então a pandemia vem e para com tudo. Para. E aí você tem a oportunidade de estar com você mesmo. Sem querer, sem meditar, sem fazer nenhuma estratégia
mirabolante de auto-reflexão, de auto-meditação, mas a pandemia ela fez isso. Ela fez com que a gente olhasse um pouco o nosso desejo à margem dos desejos ao nosso redor. Então é muito legal a gente ter essa oportunidade de assumir isso. É fácil? Não é fácil. Mas é um momento muito importante que talvez a gente não tenha um outro momento. E a repercussão disso vai ser muito bacana, muito interessante. Porque, na verdade, a gente está aí prestes a destruir o nosso planeta, prestes a destruir, volto a insistir, né? O encontro lá de Estocolmo agora, né? Lá da COP21, né? Na COP21? COP26, né? Agora já nem me lembro. Não avançou tanto quanto precisava, a gente sabe disso. A gente sabe disso. O futuro é muito incerto. É muito incerto. A gente não pode ter dúvida disso. Mas por que a gente chegou aí nessa encruzilhada? Por que a gente se deparou com essa grande ameaça? Porque a gente viveu um desejo consumista totalmente desenfreado, que está destruindo o planeta. Então, quando você percebe que você pode ser até mais feliz consumindo menos, trabalhando menos, ganhando menos, se transportando menos, você não está somente se fazendo feliz, você está recriando um modelo de vida que vai ser muito mais sustentável para esse planeta. Então, nós estamos tendo uma grande oportunidade por conta dessa força que se impôs sobre nós, que foi a pandemia. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de mudar as nossas vidas enquanto indivíduos e de mudar a nossa vida enquanto humanidade. Mas se nós vamos fazer ou não, eu não sei, né? Eu não sei ainda. Me preocupa. Eu temo por isso. Eu temo. Existem algumas previsões aí de pessoas abastadas assim, de pessoas que têm um conhecimento técnico profundo, pessoas das ciências, né? Grandes pesquisadores das grandes universidades, que não falam isso como terrorismo, que não falam isso porque são contra um governo ou contra outro governo, mas porque são só apenas cientistas estudando fenômenos científicos, fenômenos naturais, aliás. E existem algumas teorias que mostram aí um futuro próximo, tá? Bem perigoso, bem assim arriscado, né? Se a gente tiver aí um aumento dessa temperatura climática aí, da temperatura do planeta para 2 graus, 2,5 graus, que pode parecer muito pouquinho, mas isso vai significar um aumento do degelo enorme, aliás, um degelo que já está acontecendo, principalmente no Ártico. Isso pode subir o nível dos mares em 1 metro, 1,5 metro. E isso pode significar o fim de todo o litoral do Brasil. Todo o litoral. É sério, né? O que a gente está vivendo é sério. Não é brincadeira. Eu acho, assim, eu estou rindo porque, assim, é uma coisa tão séria e tão óbvia. Eu vejo as pessoas, assim, esses nossos líderes aí, esses nossos líderes mundiais, ainda meio que fingindo que isso não é um fato, né? Duvidando. Mas a questão a gente não tem uma ascendência sobre esse macro movimento mundial, a gente não tem. A gente tem uma ascendência sobre a minha própria vida, sobre o meu próprio caminho. E esse caminho, conforme eu estou dizendo para vocês, eles não passam só pela salvação do planeta, mas passam também pela minha própria salvação. A minha salvação de não ser mais uma pessoa infeliz, de não ser mais uma pessoa domada por um padrão de comportamento socialmente estabelecido, mas por ser uma pessoa que realmente encontra seus verdadeiros ideais de vida, suas verdadeiras metas, seus verdadeiros anseios, seu verdadeiro desejo. Então é hora de pensar nisso, tá, gente? É por isso que eu fiz questão de falar isso hoje para vocês. Quem quiser ler meu texto, vai lá. Eu acho até que eu falei mais aqui do que está escrito no texto. Mas quem quiser ler meu texto, faz uma visitinha lá. Aliás, no
no meu Facebook eu coloquei o link do texto. No meu Facebook tá lá o link. No Instagram eu não coloquei porque o Instagram não pode botar link, né? Só lá na bio que você bota link, mas eu acabei nem botando. Mas no Instagram você não pode botar link. Mas no Facebook tá lá. Ou então entra lá no Somos Todos Um, bota lá no Google Somos Todos Um, vai aparecer o site. Aí lá tem os articuladores do Somos Todos Um, bota lá meu nome, João Carvalho Neto, e vai encontrar meus textos. Esse é o último, é logo o último texto, em que a gente fala sobre isso. Então, eu tô aqui fazendo meu papel, né? Tô tentando fazer vocês pensarem. Tô fazendo meu papel, tô mudando a minha vida, com certeza. As mudanças que me fizeram bem na pandemia, eu vou preservá-las, claro. É claro que tem uma vida aí, um retorno a uma vida social, um retorno a uma vida de relação. Claro, isso aí vai ser bacana, vai ser bom também, não é? Mas a gente acabou descobrindo algumas facetas interessantes nessas adaptações que a gente fez ao longo da pandemia. E por que não manter aquilo que foi bom, né? Por que não manter aquilo que nos faz feliz? Não por medo, não tenhamos medo, né? Mas que a gente possa ter coragem de assumir aquilo que nos faz bem. Tá bom? Não sei se teve alguma colocação mais aí, alguma pergunta. A Nancy está mandando um abraço. Abraço para você também, Nancy. Muito bom estar com vocês aí hoje. Quem quiser compartilhar essa live vai estar lá no HDTV. HDTV não, é o IGTV do Instagram, vai estar lá. E ao longo da semana eu vou colocar também lá no meu canal do YouTube. Então, acredito que lá para quarta-feira ou quinta está lá no meu canal do YouTube. Né? E assim, é legal, né? Eu acho que é legal ajudar as pessoas a pensarem, porque, pelo que eu falei hoje no início, eu estou vendo muitas pessoas vivendo esse conflito. Né? Então, acho que é alguém aí trazendo uma contribuição aí para as pessoas amadurecerem, para as pessoas pensarem melhor aí nas suas vidas. Tá bom, gente? Ninguém mais falando nada aí? Acho que a gente pode ir parando por aí. Oi? As pessoas estão pensando. Estão pensando, né? Que bom. Mauro tá mandando um abraço. Abraço, Mauro. Abraço, Jaqueline. Bom vocês estarem aí também. Vi um monte de coraçãozinho hoje aí na live subindo, né? Acho que o povo... É o João Felipe tá mandando? Que bom, né? Espero ter ajudado aí. E semana que vem a gente se vê aí, vamos ver o que eu vou falar. Ainda não sei não. Se alguém tiver alguma sugestão aí, me manda aí que a gente vai pensando aí. Um abraço para vocês, saudação. Boa semana para todos.